Nosso programa Personalidades pela TV ao Estado. Nós estamos gravando a participação de um pesquisador, mestre em História, Paulo Freire, que é do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, e que vai trazer a participação da sua vida como educador, pesquisador e também participando da história do Estado. E com os nossos telespectadores, então, Paulo Freire. Obrigado pela oportunidade e rapidamente já vou passar para a minha apresentação. Eu nasci em Ponta Porã em 1956 e com 8 anos de idade eu fui estudar em Lins. Fiquei lá de 8 aos 12 anos e depois eu fui para Brasília continuar meu curso, fiz arquitetura lá em Brasília, casei, tive 2 filhos lá. E em 1987 eu voltei para Ponta Porã. Fiquei lá até 2002 e nesse ano eu vim para Campo Grande. Aqui em Campo Grande, já tardiamente, a partir de 2006, eu me interessei por história. E aí eu comecei a pesquisar a história da nossa fronteira, dando um foco principalmente em cima da erva mate. E 2 anos depois, em 2008, eu fui convidado para fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Por necessidade, eu precisei formar uma biblioteca. Nesses anos todos, eu já consegui acumular praticamente 3 volumes de história do Estado, mas também de história do Paraguai, de história da Bacia do Prata, de história do Rio Grande do Sul, de Goiás, de Minas, um pouco de São Paulo, de Mato Grosso, evidentemente, que tem me ajudado bastante na pesquisa. Eu tive acesso a algumas bibliotecas mais completas, mas sempre faltava alguma coisa a mais e nada como você ter os livros à sua disposição para você pegar uma referência e verificar na hora. Então, eu gosto muito dessa biblioteca, eu dou muito valor a ela, porque é um instrumento fundamental para o meu trabalho. Uma das fontes fundamentais para o estudo de história de Mato Grosso do Sul são os processos crime, inventários, processos de adoção, que estão no Memorial e Arquivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Um material, sem dúvida nenhuma, todo a ser explorado e que realmente vai ajudar a, digamos, recontar a história de Mato Grosso do Sul, porque existem diversas correções que podem ser feitas a partir de dados novos. Meu pai, João Portela Freire, foi bacharel em 1946 na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Ficou lá no Rio mais 2 anos, em que ele presidiu a Associação Pró-Restauração do Território Federal de Ponta Porã. Logo em seguida voltou para Ponta Porã e foi vereador, em seguida prefeito. Quando ele foi prefeito, foi justamente quando eu nasci. Bom, o meu avô veio em 1899 para Ponta Porã, ainda com 17 anos. Ele veio e ficou junto ao seu padrinho, que era o Felipe de Brum. Ele foi produtor de mate e participou ativamente da política do sul do estado. Meu caro Paulo Freire, eu, ouvindo a história que você está nos contando, relembrando os seus antepassados que vieram do Rio Grande do Sul, os meus avós também vieram de São Luís de Gonzaga. Segundo consta, os seus vieram de São Borja. É esse ponto que eu gostaria que você entrasse. Então, contando essa chegada e esse entrosamento dos gaúchos aqui dentro do Mato Grosso do Sul. Foi justamente isso que estimulou o começo da minha pesquisa. Contar a saga dos meus avós, de todas aquelas famílias que vieram para a fronteira Brasil-Paraguai no final do século XIX e começo do XX. Com o tempo, eu fui ampliando minha pesquisa, tanto que, estimulado por amigos, acabei por fazer o mestrado em História Social na Universidade de Brasília.
O resultado desse mestrado, a minha dissertação, foi transformada no livro História dos Antigos Domínios nos Ervais do Paraguai. Um livro que foram 8 anos e meio de pesquisa e que eu tenho o maior carinho por ele, por ser uma pesquisa bastante extensa e que trabalhei com fontes tanto em espanhol quanto em português, e bastante abrangente, e realmente eu gostei do resultado. Paralelo a isso, eu fiz alguns artigos, um deles nessa revista de Ponta Porã 100 anos, sobre os ervais em Baracaju. Outro artigo foi sobre a passagem dos revoltosos por Ponta Porã, um exame de escalas e narrativas coincidentes. Esses revoltosos da coluna Prestes. Revoltosos da coluna Prestes. Esse trabalho foi publicado na revista Albuquerque, na edição digital. Um outro artigo meu, foi o primeiro artigo publicado, foi na revista Albuquerque, e que se chama Corumiaí, uma povoação no caminho de Xerez. Também um artigo inicial, mas bem interessante sobre a história colonial dessa região. Fora isso, eu fiz 2 apresentações de livros, uma dessa reedição da Sombra dos Ervais, do Virgílio Correia Filho, e outro da minha amiga Gedir Marques Pedrosa, sobre os Barbosas no sul de Mato Grosso, lançado recentemente pelo Instituto. Além desses, eu fiz um artigo para as 4ª Jornadas Internacionais de História do Paraguai sobre a participação dos frades franciscanos na formação das 4 aldeias em Baracaju. Nós tivemos, no período colonial, as primeiras 4 aldeias fundadas, provavelmente por franciscanos, a primeira delas em 1538 e as outras logo a seguir. Então eu faço um artigo sobre essas 4 aldeias que foram fundadas no início do período colonial, no início da chegada dos espanhóis no Paraguai, e essa história até hoje realmente precisa de maior aprofundamento, de maior pesquisa. Você tem alguns indícios sobre a história dos franciscanos, mas nós praticamente bebemos exclusivamente as fontes jesuíticas. E é interessante a gente trabalhar com outras fontes para termos uma história mais precisa, mais completa. Ouvindo o depoimento do nosso mestre em História, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, Paulo Freire, que está nos trazendo aqui, registrando, através da TV Estado, a sua participação nessa área cultural e histórica do Estado. E nós, então, vamos, dentro de instantes, voltar com o segundo bloco, com o seu depoimento, meu amigo Paulo Freire.